Livro do Apocalipse de João, capítulo 2. Apocalipse de João, capítulo de número 2. Abramos a palavra do Senhor. Apocalipse de João, capítulo de número 2, para a nossa mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Apocalipse é o último livro das Sagradas Escrituras, é o fechamento de toda a palavra do Senhor. Apocalipse de João, capítulo de número 2. Vou ler de 1 a 7, mas me deterei apenas no verso 4 e verso 5. Lerei de 1 a 7, mas ficarei na mensagem apenas no verso 4 e o verso número 5. Diz-nos a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste ser. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O verso 4 e 5 diz-nos: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Candeeiro, nesse linguajar do Apocalipse, quer dizer a igreja do Senhor. Estrela, no texto, refere-se à liderança da igreja, os pastores. No verso 20, só para conhecimento, no capítulo 1, verso 20, fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candeeiros são as 7 igrejas. Então, candeeiro no Apocalipse faz menção à igreja, e estrela faz questão ao anjo da igreja ou aos pastores da igreja. Anjo no sentido do mensageiro, né? Anjo no sentido de mensageiro, aquele que tem a seu encargo, aquele que tem a obrigação, aquele que tem a unção para ministrar a palavra do Senhor, que é o mensageiro de Deus. Não é que pastor seja anjo, acaba o culto, bate as asas e vai para casa, né? Não é assim, né? É o mensageiro. Então, o anjo da igreja. As igrejas são 7 igrejas no Apocalipse, são 7 igrejas. A cada igreja começa dizendo: ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. E depois termina com uma palavra de recompensa, aquela que dá ouvidos à palavra do Senhor. Já disse aqui, repito no verso 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Não basta ter ouvidos. É necessário ouvir o que o Espírito Santo está dizendo nos últimos dias, em nome de Jesus. Nós temos aí presenciado várias coisas, e várias daquilo que temos presenciado nos dias atuais é o cumprimento de Mateus capítulo 24, que ouviríamos falar de terremotos, de guerras, rumores de guerras, mas há muitas coisas ainda hão de acontecer e depois virá o fim de todas as coisas. O fim deste mundo, que creio não está tão longe. O grande apóstolo Paulo já dizia que ele cria que
que o fim dos tempos estava próximo. Se Paulo falou isso há tantos anos atrás, imagina nós nos dias atuais, né? Então o que tem que estar é preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Se Jesus viesse hoje, você estaria preparado para subir com Ele? É uma pergunta que precisamos responder individualmente, você e Deus. Se Ele voltasse hoje, se hoje fosse o último dia da nossa vida, estaríamos preparados para subir e estarmos para sempre com o Senhor? A morte não é o fim, a morte é o começo, o início de uma nova realidade, com Deus ou longe de Deus, né? Aonde estaremos depende da decisão que tomamos quando em vida aqui estávamos neste mundo. Por isso, após a morte, não há mais direito de tomar decisões. Ninguém pode orar por mortos. Alguém morreu, vou orar por ele. Não existe isso. Não adianta, depois que morrer, acender uma vela para iluminar, clarear o caminho da pessoa. Se ela não recebeu a luz de Cristo em vida, o caminho será de escuridão, de trevas e de perdição total, e total distanciamento, separação total de Deus. Por isso que a decisão tem que ser feita aqui em vida. Amém? Todos, creio, entendem esta verdade. E se não entende, se há também na pregação, deixa eu dizer aqui algo, se há na pregação algo que você não entendeu, que você não compreendeu, que você queria entender mais. Pastor, o senhor pregou algo lá, eu não entendi muito bem aquilo. Eu queria uma explicação melhor. Todos os dias, a partir das 7h30 da manhã, eu já estou aqui no gabinete pastoral, até às 18 horas, à sua disposição, para te atender, para conversar com você, para te orientar na palavra do Senhor. É lógico que saímos fazer uma visita e outra, já voltamos para o gabinete, mas estamos aqui à disposição, então não fique com dúvida, venha aprender da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, vamos para o texto então? Eu quero dar como tema a nossa mensagem, voltar ao primeiro amor, ou volte ao primeiro amor. O verso 4 de Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Éfeso, nos fala: tenho porém contra ti, está falando para a igreja lá de Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Deus olha para a igreja de Éfeso, Deus traz elogios para Éfeso, no 1 até o verso 3, e depois ele volta para aquela igreja e dá esta palavra que tinha algo contra ela. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que nos leva, em primeiro lugar, a abandonar o primeiro amor? É lógico que a Bíblia está falando de amor a Deus, de amor à causa de Deus. Não está falando de relacionamentos conjugais, mas podemos usar relacionamento conjugal também para ilustrar a verdade desta noite, que eu quero e peço que você entenda perfeitamente. Eu peço aos amados da mesa, abaixe só um pouquinho meu retorno, por favor, está dando um eco aqui no meu ouvido. Hoje o som está muito bom aqui no retorno. Eu nunca peço para baixar, sempre para aumentar, mas eu pedi para baixar, está dando um eco aqui no meu ouvido. Já estou com o ouvido meio ruim hoje. A idade vai chegando, né? Mas até eu chegar na idade do Alberto demora muitos anos, décadas. Graças a Deus, é minha esperança. Nunca vou alcançá-lo. Amados, o que nos leva a abandonar o primeiro amor? Vamos pensar nisso em primeiro lugar. E coloquei aqui para nós várias coisas, pelo menos 5, que nos leva a abandonar o primeiro amor, e com base e fundamentos bíblicos. A primeira coisa que nos leva a abandonar o primeiro amor é outros atrativos. Outros atrativos. Tiro isso de um texto do apóstolo Paulo,
quando ele escreve a segunda carta ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ministrado por Paulo, servo de Paulo, ungido por Paulo, consagrado por Paulo. E quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, Paulo fala de um homem chamado Demas, cujo nome é mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 14, em Filemão capítulo 24. Filemão é um livro da Bíblia chamado Filemão. Ah, pastor, tem na Bíblia? Tem, Filemão, está na Bíblia, é um capítulo só. E no verso 24, a gente fala Filemão 24, que é um capítulo só, então é o verso 24, ele fala também de Demas, tanto em Filemão 24, você que marca os textos da pregação, quanto em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Em 4,14, Paulo fala que Demas era o seu cooperador no Evangelho. Era cooperador de Paulo no Evangelho. Ele dá uma saudação à igreja, e quando ele dá a saudação, ele fala, a saudação também vai para Lucas, o médico amado. Lucas era médico, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu Atos dos Apóstolos. Veja bem, o autor de Atos, o autor de Lucas era médico, ao médico amado Lucas, e também Demas envia saudação. Demas era alguém que acompanhava o apóstolo Paulo, que andava com o apóstolo Paulo, era cooperador no evangelho com Paulo, mas quando ele fala agora a Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 10, Paulo fala assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha a palavra de Apocalipse, abandonou. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, na vida de Demas, entendo eu, que este abandono foi causado por outros atrativos. Ele tinha o amor ao Evangelho, ele tinha o amor à causa do Senhor, ele tinha paixão fervorosa pelo Senhor, mas na caminhada cristã, ele começou a olhar para o mundo, ele começou a olhar para as coisas do mundo e do presente século, diz Paulo nessa expressão, e ao amar o presente século, ele abandonou o apóstolo, abandonou a carreira cristã, abandonou a causa do Senhor, porque houve outro atrativo na vida deste homem chamado Demas. Então estou dizendo para você nesta noite, de modo bem claro para você entender, o que leva alguém a abandonar o primeiro amor, outros atrativos. Ele ficou impressionado com o mundo, ele ficou fascinado com as coisas mundanas, e aquilo tomou lugar no seu coração, aquilo tomou lugar na sua vida, e aquilo foi ganhando dimensão na sua vida, porque os seus olhos olharam, ele olhou, ele contemplou, ele desejou, e agora ele não queria mais as coisas de Deus. O que leva alguém a abandonar o primeiro amor? Outros atrativos. Olhar para outras coisas, desejar, almejar, ter desejo daquilo que Deus proíbe, daquilo que Deus não quer que a pessoa tenha no seu coração. Quantas vezes pessoas começam assim? Há um dos hinos sacros, hinos antigos do nosso inário, que há uma letra que dizia, quantos corriam bem, e hoje longe de ti vão. E até certa feita alguém falou uma grande asneira, uma grande besteira, dizendo, pastor, a pessoa, ela se converte muito cedo, vem para a igreja muito cedo, primeiro tem que gozar o mundo, viver o mundo, e depois ela vem para Deus. Não, está errado, porque se converter ela vai desviar, não vai desviar, ela vai desviar se houver outros atrativos na vida dela. O seu maior atrativo,
Nosso maior atrativo tem que ser Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, em nome de Jesus, que tem que tomar conta de nós, amém? Dia após dia. Como aquela história de uma mulher que dizia ao seu líder religioso: olha, eu estou com um problema dentro de mim. Parece que há dois huskies siberianos dentro de mim brigando. Um quer uma coisa, outro quer outra. E aquele líder religioso disse para ela: mas escuta, esses dois cães dentro de você, husky siberiano dentro de você, qual dos dois é mais forte? E ela respondeu: aquele que eu estou alimentando mais. Se você alimenta apenas a sua alma, o seu coração, a sua mente, os seus olhos com as coisas do mundo, aquilo vai ter força sobre você. Mas se você alimenta a sua mente, seu coração, a sua alma das coisas de Deus, aquilo vai ter maior força sobre a sua vida. Então o que tem, qual desses cães, vamos usar essa expressão que a mulher usou, que você tem alimentado mais? A carne ou o seu espírito? Se a carne está fraca, o espírito está abandonado e a carne é mais fortalecida, a pessoa vai ter outros atrativos e vai deixar as coisas de Deus de lado. Segunda coisa, amados, que eu coloquei aqui, creio que leva ao abandono do primeiro amor, é não ter consciência clara e objetiva do real compromisso assumido. Não ter consciência objetiva do real compromisso assumido. Quando Josué, os irmãos vão lembrar este texto, que é um texto bem tranquilo, Josué capítulo 24, Josué reúne a nação de Israel, ele fala assim para a nação: irmãos, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje, a partir do verso 14 até o verso 25, se vão servir aos deuses onde nós habitamos, ou os deuses dos vossos pais. Josué fala assim: eu e minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Aí o povo disse assim para Josué: Josué, nós vamos servir também o Senhor. Josué era para ficar alegre, não é verdade? Com certeza. Josué era para ficar radiante. Que bênção, que maravilha, parabéns para vocês. Ele não fala isso. Ele diz o seguinte no verso 22: pensem bem naquilo que vocês estão decidindo. Pensem bem naquilo que vocês estão fazendo. Porque vocês não podem tomar uma decisão ao lado do Senhor e depois abandonar o Senhor. Porque a decisão é um ato muito sério. O compromisso com Deus é um ato muito sério. O que leva alguém, então, amados, estou dizendo para você nessa noite, a abandonar o primeiro amor. Não ter real consciência objetiva do real compromisso assumido. E José fala: pessoal, pensem bem na decisão que vocês estão tomando, porque com Deus não se brinca. E o povo fala: não, Josué, nós vamos servir o Senhor. E no verso 22, Josué 24, Josué fala assim: sois testemunhas contra vós mesmos, que escolhestes servir ao Senhor. Quando a pessoa não entende o compromisso assumido, ela estará se preparando para abandonar o primeiro amor. Quando ela leva na brincadeira, quando ela vai na euforia, quando ela vai no agito, sem parar e pensar na decisão que está tomando diante do Senhor. Só que a decisão pelo Senhor é um ato impostergável. A Bíblia fala em Atos capítulo 9 da conversão do apóstolo Paulo. Paulo ia a caminho de Damasco para prender os cristãos, para acorrentar os cristãos. Uma luz forte brilhou, Paulo cai por terra, ele fica cego. Ananias o evangeliza, ele aceita a Cristo, ele batiza. Aí lá em Atos 22, ele está dando o seu relatório. E no verso 16, ele diz assim, que o servo do Senhor disse para ele: Paulo, por que te demoras? Por que te demoras? Levanta e receba o batismo. Ora, olha a expressão,
Olha a expressão de Atos 22:16. Por que te demoras? 3 dias apenas havia sido impactado pelo Evangelho. 3 dias apenas. Agora o servo de Deus vem dizer, por que te demoras? Por que te demoras? Porque a ação, a decisão é uma ação impostergável. Não pode deixar para depois. A Bíblia fala também em Atos 8:36 do eunuco. Lembra o eunuco? Alto oficial da rainha de Candace. Alto oficial da rainha de Candace. Ele vai caminhando pelo deserto com a sua carruagem. E Filipe, diácono da igreja, é levado até ele, aproxima do carro, e ele estava lendo o profeta Isaías. E Filipe pergunta assim, você entende o que você está lendo? Qual foi a resposta dele? Alguém lembra? Como poderei entender se alguém não me explicar? Esta palavra explicar, amados, é fenomenal. Explicar ali não quer dizer no grego uma explanação, não é um discurso, não é uma oratória. Explicar no original grego quer dizer o seguinte: como eu posso entender se ninguém não me guiar à verdade? Se alguém não me levar à verdade? Eu quero entender, mas posso entender somente quando alguém me levar à verdade. É o guia que leva a pessoa à verdade. O guia, alguém pregando diz que é diferente daquele que vem de um mapa. Quem vem de mapa só entrega o mapa para você. O guia é aquele que se envolve com você, é aquele que caminha com você, é aquele que vai com você. Então, esse explicar significa alguém que vai me ensinar a verdade em nome de Jesus. Então Filipe começa a falar com o eunuco, começa a pregar o evangelho para ele, e ele entende o evangelho, e ele fala no verso 36, eis aqui água que impede que eu seja batizado. E ele fala, é lícito se crer. Ele diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Parar o carro, descer as águas e foi batizado. Quando a pessoa não entende o real significado, a seriedade do compromisso assumido, amados, ela estará apta para abandonar o primeiro amor. Em terceiro lugar, o que leva alguém a abandonar o primeiro amor? Cair no comodismo, na rotina, no fazer por fazer. Veja bem, no texto, fala isso para nós no verso 2. Conheço as tuas obras, fala de labor, fala de perseverança, fala de perseverança novamente no verso 3, repete a palavra perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome, zelo, não te deixaste esmorecer. Mas o que leva alguém a abandonar o primeiro amor? Obrigação. Fazer por obrigação, não por privilégio. E quando você começa a servir ao Senhor por obrigação, não por privilégio, o que acontece, meu irmão, minha irmã? Você começa a fazer daquilo um peso na sua vida. Paulo chega a dizer a Timóteo, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Traga avivamento na sua vida. Interessante como Paulo escreve à igreja de Éfeso, em Atos 19:20, ele fala que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente na igreja de Éfeso. Ele diz também em Efésios 1:15, que tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Eu tenho ouvido do amor que vocês têm para com todos os santos. Então, quando Paulo escreve a sua carta a Éfeso, ele fala que havia amor para com Jesus, havia amor para com todos os santos. A palavra do Senhor em Atos 19:20 em Éfeso crescia poderosamente. Paulo ficou mais de 2 anos em Éfeso pregando o Evangelho. Mas agora no Apocalipse, ele olha para esta igreja e fala, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Embora havia perseverança, embora havia zelo, meu irmão, sabe o que havia acontecido com a igreja de Éfeso? Ela havia deixado de ser propagadora da fé e havia se tornado uma guardiã, um administrador da fé, manter apenas o seu status quo. Eu não quero propagar, eu quero manter. Eram crentes de 3ª e 4ª geração. Eram crentes que haviam perdido o entusiasmo, que haviam perdido o fervor, que haviam perdido a vida, que haviam perdido o prazer de buscar a Deus. Ora,
Se Paulo fala em Éfeso que tinha fervor, tinha zelo, tinha propagação do Evangelho, tinha unção de Deus, a palavra crescia poderosamente, aí aquela geração morreu, aquela geração faleceu, e levanta uma geração que não era mais propagadora do Evangelho, que não era mais anunciadora do Evangelho, mas era agora administradores e guardiões do Evangelho. Eu estou administrando, eu estou aqui preservando o status quo, eu estou aqui preservando o que foi nos dado, mas havia perdido o ânimo. Amado, quando Deus fala isso aqui, Ele refere-se àquele e àquela que não tem ânimo, não tem mais empolgação, está apenas preservando aquilo que recebeu um dia. Estou dizendo para você essa noite, digo para você essa noite, Deus não quer que você seja um guardião da fé. Deus não quer que você seja um administrador da fé. Deus quer que você seja um propagador da fé. Não caia no comodismo, não caia na rotina, não faça por fazer, porque se você cair na rotina, cair no comodismo, servir a Deus por servir, fazer por fazer, você vai abandonar um dia a causa do Senhor, você vai abandonar um dia as coisas de Deus, e você vai estar na igreja, no reino, apenas fazendo por fazer. Aí um dia vem algo atrativo do mundo, chama a sua atenção, os seus olhos olham para outra coisa, você não sentiu, não percebeu o compromisso assumido, e você abandona, e você vai buscar outras coisas. Em quarto lugar, amados, deixar de viver em novidade, deixar de viver em novidade, na eterna expectativa, faz com que a pessoa abandone a causa do Evangelho. Paulo fala aos Romanos 6, 4 e 7, 6, que nós vivemos em novidade de espírito, nós vivemos em novidade de vida, novidade de espírito, novidade de vida. Então a vida cristã é algo novo, cada dia é algo novo, que você está buscando o Senhor, você está recebendo o Senhor, e quando você deixa de viver nesta novidade de vida, você cai no comodismo, e ao cair no comodismo, você se afasta do Senhor, você se distancia de Deus. Acho que é tudo normal, tudo é a mesma coisa. Meu amado, não é a mesma coisa. Cada dia que você abre os olhos, Deus está te dando uma oportunidade de receber unção, graça, bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus está dando isso para você. Mas se você perde isso, fala, é tudo a mesma coisa, os cultos é a mesma coisa, é tudo enjoativo, você perdeu vida, e você é um cadáver ambulante, um morto-vivo, que não serve para nada, porque você está deixando de viver em novidade de vida, e Deus quer trazer isso para a sua vida, em nome de Jesus. Mas quando deixamos de viver isso, quando deixamos de fazer isso, caímos naquela coisa rotineira, o culto vira uma missa, um ritual sem sentido, mas não tem vida, não tem unção, porque você está ali, tanto faz, tanto fez, né? Tanto faz, tanto fez, tanto faz, tanto fez, e nada adianta. Se você ler a Bíblia, não ler a Bíblia, tanto faz, tanto fez, nada adianta, e você está naquele comodismo. Deus fala, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele diz no verso 7, que vai mover, caso não te arrependa, no verso 5, o candeeiro, vai tirar, vai perder, porque está vivendo de qualquer jeito. Conversava com alguém essa semana, dizendo sobre o encontro de casais, que ia ser uma bênção, que vai ser uma bênção. Ele disse, já estou casado há mais de 30 anos, eu falei, então venha, vai ser fenomenal. Ele falou, pastor, depois de mais de 30 anos de casado, não preciso mais não, ouvir mais nada não. Fala, vem que você vai sentir maior amor para sua esposa. Fala, depois de 30 anos, você não precisa disso mais não, pastor. Depois de 30 anos já está bom. Né? Quer dizer, aquela frieza melancólica, só falta abrir um buraco e se enterrar, que já está morto há muito tempo. Né? Ou seja, deixe ver a expectativa de vida.
Se você caiu no comodismo da vida cristã, meu amado irmão, minha amada irmã, mude a partir de hoje, antes que seja tarde demais. Deus não me chamou, não te chamou, não nos chamou para sermos guardiões da fé. Oh, guardiões da fé. Não, Deus o livre disso. Deus nos chamou para sermos propagadores da fé em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Em nome do Senhor, propagadores da fé em nome de Jesus. Em quinto lugar, amados, falsas expectativas levam alguém ao abandono. Falsas expectativas, ou seja, um mito, algo que não é verdade. A pessoa recebe falsas expectativas, como no casamento, por exemplo, a pessoa não se prepara para casar, não entende o que é casamento, não entende o que é seriedade, não entende o que é compromisso, e ela entra no casamento com falsas expectativas. Semana alguém me fez uma pergunta que eu fiquei aborrecido por dentro com aquela pergunta. Eu fiquei chateado, a pessoa viu no meu olhar. De vez em quando o pastor tem um olhar fulminante, né? O som fala, ele olha para cima, pega até fogo lá na mesa. Né? E ele fez uma pergunta que me deixou chateado. Uma pergunta boba até, mas que eu fiquei chateado. Ele perguntou assim: pastor, o senhor está em qual casamento? Foi, ora, estou no primeiro. Né? Mas não é triste isso? É triste, é lamentável ter que perguntar em qual casamento você está. Estou no primeiro e único, até que a morte separe. Se morrer o caso no dia seguinte. Brincadeira, brincadeira, só para distrair um pouquinho o povo. Brincadeira, né? Até que a morte separe. Não posso, a minha religião proíbe amar defunto, né? E se eu morrer também, a esposa case, né? Está liberada para casar. Só que eu venho todo dia incomodar. Brincadeiras à parte, irmãos, mas eu fiquei chateado com aquela pergunta: em qual casamento o senhor está? No primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Porque hoje ele dizia de um amigo que estava no quinto casamento, outro no sexto. Não entendeu a profundidade do compromisso, não entendeu, não compreendeu, causou, melhor dizendo, casou e causou problemas. Porque casou em falsas expectativas. O casamento vai ser um mar de rosas. Todo dia café na cama, né? Todo dia. Só se dormir na cozinha, né? Aí tá café na cama todo dia, vai dormir na cozinha. Todo dia tem café na cama, né? Todo dia, né? Todo dia. Não é assim. Tem gente que vem para o Evangelho com falsas expectativas, porque uns pregadores aí de televisão, que nós perdemos para eles, que eu prego aqui para você na quarta, no domingo, e eles pregam todo dia por aí, e falsas expectativas. Para que você veio para Deus, a sua vida vai melhorar. Você veio para Deus, não haverá mais problemas. Você veio para Deus, você vai prosperar. Olha, eu vim para a igreja, eu tinha um Fusca, hoje já tenho uma BMW. Eu vim para a igreja, eu tinha uma BMW, hoje tenho um avião, né? Falsas expectativas. João 16:33 fala: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, igreja? Ou seja, as falsas expectativas levam pessoas, as falsas pregações, a distanciarem-se da igreja, a abandonar o Senhor. Você encontra tanta gente na rua: eu já fui evangélico, eu já fui cristão, eu já fui membro da igreja, mas me decepcionei, porque eu pedi uma bênção, Deus não me deu, eu fiz uma oração, Deus não atendeu. Meu amado, Deus atendendo, não atendendo, abençoando, não abençoando, nós continuamos servindo a Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque a maior bênção, salvação em Cristo Jesus, a morte de Cristo na cruz, a maior bênção. Agora, falsas expectativas fazem com que as pessoas se frustrem. Eu vim para a igreja e falaram que eu ia melhorar, que em 2 semanas eu teria um salário 4 vezes mais que eu ganho hoje. Não é assim não. Quer ter um salário melhor? Trabalhe pelo quanto você quer ganhar. E não fique pensando no salário. Primeiro trabalhe, faça valer o que você vai ganhar, e vai acontecer em nome de Jesus. Você trabalha e a bênção vem. Mas falsas expectativas no casamento, na igreja, no evangelho, faz com que pessoas abandonem a causa do Senhor.
Irmãos, em segundo lugar, Deus dá aqui algumas orientações. Ele dá 4 orientações, serei breve nas 4. Ele diz aqui, bem rapidamente, 4 orientações no versículo de número 5. Lembra-te, primeira. Segunda, arrependa-te. Terceira, volta. E quarta, uma advertência. Ele dá uma lembrança, um arrependimento, uma volta e uma advertência. Ele fala, tenho porém contra ti, lembra-te pois de onde caíste. Lembra-te. Quando foi, quando aconteceu, porque aqui havia acontecido já há muitos anos atrás, a perda da paixão, a perda do amor, a perda da empolgação, a perda do ânimo. Anos atrás eu pregava no sul de Minas, numa igreja chamada Igreja Presbiteriana de Lambari, hoje pastoreado pelo reverendo Edson Fernandes, que pregou já aqui no aniversário da igreja alguns anos atrás. E eu vi uma senhora cantando, fazendo um solo. Eu falei para ela, a senhora canta com a alma, porque é que empolgação gostosa de ouvir. Então lembra-te, uma lembrança, quando foi que eu caí? Quando foi que eu perdi, no texto, a empolgação? Quando foi que a geração passada, aquele ânimo, no dia da conversão, aquele fervor, quando foi que isso perdeu? Lembra, tenta lembrar, como você era no dia da conversão, como você é hoje. Como é que você é hoje? No dia que você abraçou o Evangelho, como você era? Como é que você é hoje? Lembra? Aí ele fala assim, arrependa-te, arrependa-te, haja arrependimento. Mas aqui o texto não está falando de pecado, não é pecado no texto. O texto não trabalha a questão pecaminosa, não trabalha na questão de transgressão, não trabalha transgressão, não trabalha pecado no texto, trabalha fazer por fazer, trabalha em fazer sem amor. Não era amor, o amor não era o segredo da atividade, da prática da igreja, não era amor, não era fervor, era frieza, mas faziam tudo o que a Bíblia mandava, mas não tinha amor. Eu falo, arrependa. Aí diz assim, na orientação do Senhor, volta à prática das primeiras coisas, volta à prática. Um amigo passou de uma igreja de mais de 6.000 membros, ele orava ao Senhor pela igreja e consultava a Deus, e Deus falou para ele, eu quero que você volte a orar como você orava lá atrás, quando a igreja tinha 30 membros, que você ia às madrugadas na igreja, orava cadeira por cadeira, para Deus colocar alguém sentado naquela cadeira. Volta. Então Deus fala aqui, volta à prática, volta. Aí ele dá uma advertência, se você não voltar, se você não se arrepender, se você não praticar isso, eu vou remover do teu lugar o candeeiro, eu vou tirar a igreja, e você vai ficar no deserto. Você não vai, como diz o versículo 7, se deliciar da árvore que encontra no paraíso de Deus, que é a árvore da vida, que é o voltar também ao início, que é o voltar ao começo de todas as coisas. Lá no Éden, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Eles têm ali o paraíso, para desfrutar do paraíso, mas o homem e a mulher, eles são atraídos pelo fruto proibido, da árvore proibida, eles vão ali e se alimentam do fruto proibido, e eles são expulsos do jardim do Éden, porque houve outros atrativos, não entendiam o compromisso que tinham com Deus, não entendiam o compromisso assumido, eles caíram no comodismo, todo dia a mesma coisa. Meu amado, eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, e profetizo na sua vida, não faça da sua vida algo normal, faça algo da sua vida, algo extraordinário, a cada dia novidade, amém igreja? Pois se não for novidade, meu amado, você cai na frieza, você cai na melancolia, você cai na apatia espiritual, e você cai nessa frieza, e um dia você abandona. Um dia você vai para o futebol e deixa ir para o culto. Um dia você vai ver uma novela e deixa ir para a igreja. E um dia você busca outra coisa e deixa Deus de lado. E Deus fica em segundo plano. Quando Deus fala a Timóteo, ele fala, Timóteo, reavive o dom, Timóteo. Tem gente que Deus deu um dom, Deus deu virtude, Deus deu bênção. E você quer contar com as pessoas, mas fala, não, mas eu não sinto vontade de tocar, eu não sinto vontade de cantar, mas eu tenho um dom. Meu amado, falta vigor, falta vida,
falta paixão, falta empolgação, falta ânimo, em nome de Jesus. E Deus fala, se não se arrepender, se não se lembrar, eu vou voltar, eu vou remover do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então volte. Amados, essa é a orientação de Deus. Em terceiro e último lugar nessa noite, quais lições de tudo isso ficam para nós? Quais lições tudo isso fica para nós? Em primeiro lugar, tudo o que fizermos, que possamos ter como motivação principal o amor em nome de Jesus. Amém, igreja? Mateus, Jesus pregando, ministrando, capítulo 22, versos 37 a 40, ele fez um resumo dos 10 mandamentos, em 2. Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. O segundo mandamento é, qual é? Forte, bem forte, amarás teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os mandamentos de Deus se resumem no amor. Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar. O meu relacionamento com o próximo é baseado no amor que eu tenho para com Deus. No amor que eu tenho para com Deus vai determinar o meu relacionamento para com o próximo. Não mecânico, mas motivado pelo amor em nome de Jesus. Se nós pregamos aqui sem amor, é melhor não pregar. Se nós cantamos sem amor, é melhor não cantar. Se nós estamos na igreja sem amor, é melhor não vir. Se nós vivemos sem amor, é melhor não viver. Porque Deus nos chama para que nossa motivação, o nosso objetivo principal, tudo o que fizermos, seja realmente em amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Aprendemos, em segundo lugar, aprendemos com isso tudo, que devemos assumir um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Real compromisso com Deus, de manter a chama sempre acesa. Levítico 6, verso 12 a 13, fala-nos que a chama do altar não poderia se apagar. A chama do altar não poderia se apagar, deveria ser acesa continuamente. Era para tirar a cinza e para colocar lenha dia a dia, ou seja, assumir um compromisso, vou manter a chama viva, acesa. Como você mantém a chama da vida cristã acesa? Práticas devocionais. Práticas devocionais. Leia a Bíblia diariamente, ore a Deus constantemente, frequente a igreja assiduamente, em nome de Jesus. Sempre nos cultos, sempre orando, sempre lendo a palavra do Senhor, sempre ali debruçando diante da palavra de Deus, diariamente, frequentemente, constantemente. Você exerce, você pratica as práticas devocionais e a sua fé vai crescer, a sua unção vai crescer em nome de Jesus Cristo. Há um ditado chinês que diz assim, nada de Bíblia, nada de café pela manhã. Nada de Bíblia, nada de café pela manhã. E o Watchman, ele dizia isso, toda manhã, primeiro leia a palavra, depois vou me alimentar com café. Primeira palavra, depois as outras coisas. E o ditado veio, nada de Bíblia, nada de café. Tudo de Bíblia, o resto vem depois. Ou seja, você vai assumir esse compromisso. Você vai manter a chama acesa. Você não vai se contentar apenas com o culto de domingo à noite. Você não vai se contentar apenas com momentos aqui de quarta-feira. Você vai buscar a unção de Deus para a sua vida. E a graça de Deus vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. E a unção de Deus, e o poder de Deus. E você vai estar cheio de unção, amado, em nome de Jesus. Pois não haverá comodismo, não haverá frieza. Às vezes a frieza porque a chama do altar está apagada, porque não há fervor espiritual, porque não oramos, não lemos a palavra, gastamos tempo na internet, gastamos tempo no Facebook, gastamos tempo no WhatsApp, gastamos tempo nas redes sociais, mas não gastamos tempo nas coisas de Deus. E Deus quer que você assuma esse compromisso com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Terceiro lugar, eu aprendo com este texto, que devemos ser exemplos de vida viva para todos, em nome de Jesus. Seja um exemplo de vida viva. Vida viva, não é vida morta. Vida morta, ali apático, caído, esbabacado, derrubado, admirado, mas estacionado. Não, seja um exemplo de vida viva. Paulo fala assim para a igreja, sede meus imitadores, a igreja de Corinto, como eu sou de Cristo.
Sede meus imitadores, me imitem, diz Paulo. Você, meu amado, tem que ter a ousadia de dizer para as pessoas imitar você, para as pessoas seguir o teu exemplo, em nome de Jesus. Eu vejo este texto isso dizendo, devemos imitar uns aos outros, aquilo que é bom em nome de Jesus, e você ter a ousadia de ser exemplo de vida viva, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se a igreja dependesse de você para crescer, qual o tamanho dela que ela seria hoje? Se os cultos dependessem de você, como seria? Se os cultos dependessem só de você, qual seria a empolgação dos nossos cultos? Se a pregação dependesse só de você, como seria a pregação? Se Cascavel dependesse só de você, como seria Cascavel? Seja um exemplo vivo, de vida viva. João 10:10, vida em abundância, para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu quero ser igual a você, eu quero ter esse ânimo que você tem, eu quero ter esse fervor que você tem, eu quero ter essa vida que você tem, eu quero me imitar em você, que eu vejo em você poder, eu vejo em você unção, eu vejo em você alegria. Aí você fala assim, sabe por que tem isso na minha vida? Porque a chama do altar, ela está acesa, ela nunca se apaga, nem de dia nem de noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Última lição, quero deixar com você nessa noite, seja um propagador do Evangelho, um propagador das causas do Evangelho, e não um guardião, não um administrador. Deus não quer administradores, Deus não quer guardiões, Deus quer propagadores. Isso muitas vezes aconteceu na vida dos grandes teólogos. Eles estudaram tanto, que viraram apenas teólogos, esqueceram da vida com Deus, esqueceram do relacionamento com Deus, esqueceram da empolgação com Deus, e eles defendem a teologia, defendem a doutrina, mas não tem vida. Deus quer que você defenda a doutrina, isso é verdade, você viva a doutrina, a teologia, mas que tenha vida no seu sangue, em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma igreja doutrinariamente viva, uma igreja cheia de unção em nome de Jesus, que prega a palavra de Deus, não é teoria, filosofia, ideologia, não, é a palavra de Deus, é Bíblia, mas tenha vida em nome de Jesus. Amado, Deus quer nessa noite te aquecer em nome do Senhor. Deus quer que você volte à prática das primeiras coisas. E Ele pergunta para você nessa noite, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está você hoje? Como que era no dia da conversão? Lembra no dia que você se converteu? Como era o teu fervor? É o mesmo hoje. Talvez hoje você fala assim, pastor, hoje pastor não é mais o mesmo não, pastor. Hoje eu estou mais abatido, hoje eu estou mais fraco, hoje eu estou mais desanimado, hoje eu estou mais acomodado. Meu amado, não faça do Evangelho algo frio na sua vida. Não se acomode, não fique acomodado. Levante e comece a exaltar o Senhor, glorificar o nome de Deus. Deixe o sangue de Cristo pulsar nas suas veias em nome de Jesus. Não viva o comodismo, querido, porque o mundo vai te atrair e você vai para o mundo. Mas se você estiver no Evangelho, na graça de Deus, na bênção de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus, Deus vai te usar para mudar este mundo em nome de Jesus. A igreja de Éfeso era doutrinariamente a melhor igreja, a melhor, zelosa, era o melhor zelo que havia, mas não tinha vida, porque não tinha amor. Eu tenho dito nesse texto, é como o marido falar para a esposa, ou a esposa falar para o marido o seguinte: olha, todos os compromissos que eu assumi com você, eu vou cumprir, todos, sem exceção. Tudo que eu tenho que fazer, o marido fala ou a esposa fala, eu vou fazer. Nunca vou lhe trair, nunca vou te abandonar, sempre estarei te suprindo em tudo, mas não te amo. O amor acabou. Eu vou fazer porque é obrigação. O que você diria para sua esposa se falasse para você? O que você diria para o seu marido se falasse para você? O que você diria? O que Deus está dizendo da forma como estamos agindo diante de Deus? O que Ele está dizendo? Perdeu o amor para com Deus?
Aquele que ama, guarda os mandamentos. Aquele que ama a quem não vê, ama também aquele a quem está vendo, que é o próximo. Qual é o nível do nosso amor para com Deus? Ele demonstrou o nível do seu amor para conosco, Cristo na cruz. Deus amou, deu seu Filho, quem crê tem a vida eterna. E nós? Será que estamos fazendo por fazer? Vindo por vir? Lendo por ler? Mecanicamente? Metodicamente? Sem vida? E nas coisas do mundo tem fervor? Nas coisas de Deus não tem? Por quê? Deus te deu um dom, seu dom talvez está aí enferrujado, a pessoa não sente mais vontade de participar, porque Deus fala, reavive o dom, porque senão eu vou tirar o dom, e a pessoa viverá o resto da vida a se lamentar. Então Deus fala, antes se é tarde demais, lembra, arrependa e volta. Que Deus abra os braços para voltarmos a Ele, para vivermos a profundidade do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé, vamos cantar em nome de Jesus. Adore a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, cante. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
está chamando nos últimos dias pessoas que queiram voltar ao início de tudo, pessoas que querem recomeçar, reconstruir, voltar ao primeiro amor, aquela paixão de estar nos cultos. Às vezes você liga para alguém: irmão, você não veio no culto? Ah, não estava bem, não estava com vontade. A frieza de alguns. Mas Deus quer reavivar, porque se não voltar, Ele vai remover o candeeiro. É palavra, é promessa, é exortação. Então é preciso ter fervor para as coisas de Deus. Eu tinha uma ovelha, um casal de ovelhas, quando eu fui pastor no sul de Minas. Eles andavam 10 quilômetros a pé para ir no culto, 10 quilômetros a pé. Nunca deixavam de estar na igreja. Era o casal e 2 filhas. Um dia eu fiquei sabendo daquilo, quando cheguei, eu via sempre, quando conversando, fiquei sabendo. Falei: após o culto, vou levar vocês em casa hoje. Aí no outro culto eu pedi para os diáconos levar, eu tinha que atender pessoas, quando eu podia eu mesmo levava. E a primeira vez que eu fui levá-los em casa, eu fiquei assustado. Para chegar na casa deles, a estrada era tão ruim, mas tão ruim, que tinha que subir o morro em primeiro, engatado no carro e acelerando no máximo o carro subir, jogando pedra para trás. Lá no morro, longe, mas ele descia, o casal: estamos indo para a casa de Deus, estamos indo para o culto, estamos indo receber da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Havia fervor na vida deles. Outra família em 7 Lagoas, acabava o culto da igreja, o pastor já estava dormindo há muito tempo, ele estava pegando o 4º, 5º ônibus para chegar na casa dele e andar mais uns 2 quilômetros a pé para acabar de chegar em casa. Não perdia um culto aquele rapaz, aquela família. Havia fervor. Na igreja primitiva havia fervor. Deus quer restaurar o fervor na sua vida, a paixão por Deus, pelas coisas de Deus. Deus quer restaurar na sua vida. Ele fala: lembra, arrependa e volta. Se não, deixa o senão, porque já haverá arrependimento e volta, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa canção, nossa oração mais uma vez. Aí eu encerro com uma oração e dou a bênção sobre todos, em nome de Jesus. Cante, orando. É a oração de toda a igreja nessa noite. Cante, adore. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sim, meu Deus e meu amado Pai, nesta noite, ó Deus, diante da Tua palavra, nós queremos, ó Pai, voltar ao primeiro amor. Nós queremos, ó Deus, recomeçar, Pai. Ah, Deus, que o Espírito Santo traga a memória de cada irmão e irmã aqui, como era no dia da conversão,
como seus pais que já eram convertidos, aqueles que tiveram pais convertidos, viviam o Evangelho, ou voltar à lembrança da palavra como a igreja primitiva vivia, Senhor. Ó Deus, para que haja um retorno. Perdoa-nos, ó Deus, porque no decorrer dos anos nos tornamos guardiões da fé, administradores da fé, ao invés de sermos propagadores da fé, do Evangelho do Senhor Jesus. Pai, reacenda a chama viva que um dia foi apagado, Senhor, de cada coração, que um dia foi negligenciada, deixada de lado, Senhor. Ó Deus, aquele e aquela que já abandonou há muitos anos a prática devocional, que não lê a Bíblia diariamente na sua casa, que não ora frequentemente, Senhor, não vem à igreja com assiduidade. Pai, aviva neste momento em nome de Jesus, Pai. Deus, há tantas pessoas problemáticas, há tantas pessoas difíceis, porque estão caindo no comodismo da vida cristã, Senhor. Estão vivendo o marasmo do Evangelho. Ó Deus, o Evangelho é tão puro, é tão cristalino, é tão poderoso, Deus. Não podemos estragá-lo com uma vida imprópria, com uma vida sem fervor e sem ânimo, Senhor. Deus, olha para aqueles que o Senhor um dia concedeu dons e talentos, cujos talentos e dons estão enferrujados, cujos talentos e dons estão empacados. Pai, muda agora, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, traga o fervor de volta, traga a vida do Evangelho dentro de cada pessoa, Senhor, nesta noite. E a oração que lhe fazemos, ó Deus, e a fazemos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos queridos, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dê um abraço que está ao seu lado. Deus abençoe. Vão na bênção do Eterno, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ótima semana a todos. Só para ventilar. O líder da junta diaconal. Tá faltando um monte de.